Muito bom dia, 1º de janeiro de 2025. Estamos aqui continuando o canal, o estudo bíblico, com o canal A Palavra, a Luz da Verdade, para trazer, através do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, a iluminação do entendimento da Palavra de Deus com a sua vontade. Vamos apresentar a Deus esse momento de reflexão desse estudo bíblico. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por mais um ano de vida, por mais um dia que estamos para viver. Refletir na tua palavra à luz da verdade. Abençoe-nos no nome de Jesus. Amém. Hoje estamos com o tema aqui, falando sobre Jesus, o poder de Deus que venceu a morte. E por que não dizer também que venceu o pecado? Vamos nos basear nesse estudo bíblico que vai ser muito resumido, vai ser apenas a meditação de 5 versículos da palavra de Deus e se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18, Novo Testamento. O livro de Hebreus já chega perto já próximo ao último livro da Bíblia, Novo Testamento, já chegando perto de Apocalipse. Diz o seguinte, o versículo 14, olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Somente através do sangue do Senhor Jesus foi que houve a perfeição do verdadeiro sacrifício que destruiria o poder da morte e do pecado. O sangue do Senhor Jesus, ele destruiu o poder da morte, que todos nós estávamos destinados a morrer e depois ser condenado. Mas o sangue do Senhor Jesus derramado ali na cruz, para todo aquele que crê, obedece e aceita esse sacrifício, ele é justificado. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, veja bem só, o versículo 14 que acabamos de ler, somente o diabo tinha o poder da morte, mas Jesus, por sua morte na cruz, aniquilou esse poder, tomou a chave da morte da mão do diabo, de Satanás. Então, todos aqueles que querem a vida eterna, Jesus abriu essa porta, a porta da graça. Através do sangue de Jesus, nós somos perdoados, justificados e temos paz com Deus. Isso também está escrito no livro de Romanos. Justificado, pois, com Deus, temos com Deus, temos, através de Jesus, temos paz com Deus. Está escrito também no livro de Romanos, capítulo 5. Agora vamos para o versículo de número 15. Que diz o seguinte. Tem a sua Bíblia em mãos, hein? Nós estamos fazendo uso da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Versículo 15 diz o seguinte: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por
toda a vida. Veja bem, estavam todos com o pavor da morte a ser condenado para o resto da vida, por toda a eternidade. Então, mas através do sacrifício do Senhor Jesus, do Filho de Deus, esse pavor acaba, ele cessa. Quando você tem um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, aqui é o símbolo, a palavra de Deus, que traz luz, libertação, iluminação à verdade de Deus. Então, quando o Filho de Deus, através do Espírito Santo, entra nos nossos corações, quando nós abrimos a porta do nosso coração, como está escrito em Apocalipse, que ele está à porta, quando a gente abre, ele entra, ceia com ele, ceia conosco, aí sim, a alegria, a paz. Você já não tem mais pavor nem medo da morte, porque existe uma esperança, uma convicção dentro da sua alma. O Espírito Santo, ele promove essa paz, essa certeza. E aí você não tem mais medo da morte. A morte, para quem tem a certeza, anda em aliança com Deus, é o passaporte para a eternidade. Versículo 16. Sim, vamos fazer uma narração aqui, bem rapidinha, sobre o versículo 5 que acabamos de ler. Jesus, o libertador da condenação eterna. Através da morte, Jesus foi liberado o poder para livrar as pessoas da condenação da alma e para o lago de fogo, para o inferno, para sermos salvos para o reino de Deus. Então, através da morte, fomos livres disso, libertados. Versículo 16, vamos ler. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Esse versículo 16, ele fala que Jesus, ele mesmo veio em forma de homem. Somente Jesus seria o ser ideal, ou seja, ele em forma humana demonstrou o seu amor em sacrifício para nos resgatar do poder da morte. Então, Deus, ele veio não através de corpo celestial, mas corpo humano, para a descendência de Abraão e para todos aqueles que crêem nessa palavra. É liberado a salvação a todos que creem. E vamos para o versículo 17, que diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus foi e ainda é o nosso sacerdote. Ele mesmo fez a propiciação pelos nossos pecados ali na cruz, quando ele estava pendurado. Ali ele estava exercendo a sua função de sacerdote, fazendo o sacrifício. Ele mesmo está sendo sacerdote. E hoje ele ainda é o sacerdote? Sim. E muitos ainda não entendem, levam por outro lado, procuram outros meios de sacerdote. Não precisa intermediários, não precisa fazer alguns tipos de propósito para você ser aceito por Deus ou para você ser acolhido por Deus em sua necessidade. Há muitas controvérsias, muitas controvérsias por aí afora, dizendo que você precisa fazer algo para intermediar para que Deus lhe atenda. Não é bem assim não. Olha só o que diz a palavra de Deus para você que não entende que Jesus é o sacerdote. Ele disse: agora está aberto o livre acesso para Deus. Hebreus, leia
Hebreus capítulo 10, que tudo sobre sacrifício, que muita gente não entende, leva por outro lado, leva através de querer fazer de dar algum dinheiro, matar algum animal para ser recebido por Deus. Não, não, para com isso. Leia Hebreus, que mostra claramente os sacrifícios de Deus, que foi o próprio Filho de Deus. Então, a gente estamos aqui não para aparecer, mas para mostrar a verdade de Deus. Aqui, ó, a luz da verdade. Se você ama a verdade, ama Deus de verdade, porque a palavra de Deus diz: aqueles que me amam, ouvem a minha palavra, ouvem a verdade. Aqueles que são da verdade, eles me ouvem. Então, se você é da verdade de Deus, com certeza, você não vai ouvir a mim, mas a essa palavra que está saindo através da minha boca, sobre sacerdote, que muita gente quer que outras coisas e pessoas intermediem entre Deus. Não, não, para com isso. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 2, primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, pela sua fé. Ele é quem intermedia por você, por sua fé. Não precisa fazer algo para que Deus venha abençoar. Para com isso. Está aqui, ó. Estou falando a palavra. Ele é o mediador. Ele é o sacerdote. Continua ainda à direita do Pai, intercedendo por nós. Leia a Bíblia. Você vai entender. O Espírito Santo vai lhe iluminar. Tem coisas que às vezes a gente não fala tudo. Por ética e para não ser uma pessoa crítica e desagradável. Nós só falamos aquilo que Deus manda falar, que Ele bota na boca. De nós mesmos, nunca, vezes nunca. Está aqui escrita a palavra de Deus em Jeremias: aquele que tem as minhas palavras, fale como ela é. Nós aqui temos falado a boca de Deus, as palavras dele, não, nada de nós. Porque quando o homem quer falar alguma coisa da própria vontade do homem, aí vai vir ódio, inveja e por aí vai. Vamos agora concluir com o versículo 18. Olha só, concluindo aqui com o versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você está passando uma provação, dificuldade em assumir a fé, em passar por as perseguições, os desertos, as dificuldades, saiba de uma coisa: Jesus sabe e te entende. Porque está escrito no Evangelho de João, que Jesus escreveu a seguinte palavra: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse Verbo foi o próprio Jesus. Ele veio em forma humana e ele passou as mesmas provações, tentações, dificuldade que eu e você passa. Mas está aqui escrito: ele pode socorrer. Só é invocá-lo. A palavra de Deus diz: invoca o Senhor na angústia e Ele te livrará. Se não me falha a memória, me parece que é o Salmo 50. E nós vemos aqui, para concluir, Ele, Jesus, Ele veio em forma humana, sofreu as mesmas formas de tentações e venceu. E Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha só um momento, licença.
Ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Agora está em nós. Ter bom ânimo significa ser perseverante, não desistir, ir até o fim, focar o alvo e sempre buscar o auxílio do Espírito Santo, a força, a graça que Ele tem para nos dar. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela inspiração da Tua palavra, que sai da Tua boca para cada um de nós nos ensinar. Dá-nos entendimento e espírito de humildade para aceitar aquilo que o Senhor ensina e que está na Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Ótimo dia. Celebremos 1º de janeiro com toda a família, sempre agradecendo a Deus. Ótimo dia.